Oi, gente! Hoje eu venho trazer um tema muito interessante, muito importante, é uma informação que chegou diretamente das estrelas para mim, através de mim, melhor dizendo, para nós, através de mim, que é sobre a personalidade narcisista, tá? Então, o tema pode não ser relacionado diretamente a quem está em dinâmica de chama gêmea, mas vai fazer sentido caso haja um ego, ou em você, ou na sua chama gêmea, que carregue a personalidade narcisista, tá? E essa informação vai contribuir também com isso, com vocês, se caso vocês tenham no sistema de vocês essa personalidade, um ego narcisista, para ajudar vocês a limpar esse ego, a ressignificar esse ego. Então, assim, todo empata, né, atrai uma personalidade narcisista, seja uma mãe, um pai, enfim, um parceiro de vida, um companheiro, um amor, né, um relacionamento, enfim, um patrão. E o que vem a ser a personalidade narcisista, né? Vocês vão encontrar explicações, tem canais maravilhosos onde psicólogas, né, coaches falam sobre esse tipo de personalidade aqui. Então eu não vou entrar no quesito o que vem a ser a personalidade. Eles, como profissionais da área, sabem e explicam muito bem sobre como é essa personalidade, como essa personalidade se manifesta, como eles agem, como eles atuam aqui, como esses egos atuam aqui na terceira dimensão, tá bom? Então, vocês tiverem interesse de saber o que vem a ser, como identificar, vocês procurem na internet, procurem aqui no YouTube vídeos explicando sobre essa personalidade. Eu venho dizer aqui sobre o lado espiritual de quem possui essa personalidade, esse tipo de personalidade, que também, gente, não significa que seja todos os casos, tá? Esse é um dos motivos pela qual uma pessoa desenvolve uma personalidade narcisista aqui na terceira dimensão, tá bom? Então, assim, todo narcisista, né, ele tem o corpo emocional deles praticamente inativos, tá? Por isso o narcisista, ele não tem compaixão, não sente compaixão, não tem consideração pelas pessoas, né? Ele é extremamente egoísta, extremamente materialista, ele não tem o lado espiritual dele desenvolvido, embora ele possa adotar alguma religião por questão de ego, né? Por crença e não por vivência e não por experimentar a espiritualidade. O narcisista, ele não vive a espiritualidade, tá? Ele vive toda uma encenação perante a vida. E por que isso acontece? Né? Por que eles têm esse tipo de comportamento? Toda personalidade narcisista atual, por que atual? Vou explicar para vocês também. Nós somos almas que tivemos muitas vidas aqui, né? Principalmente as que estão em dinâmica de chama gêmea são almas velhas aqui no planeta. Então, nós já experimentamos muitos egos, né? Nós já nascemos em muitos posicionamentos. Nós já nascemos tendo uma importância, né? Atuando de uma forma importante aqui no planeta. Já nascemos de uma forma insignificante, entre aspas, né? Anônima aqui no planeta. Enfim, nós já tivemos muitas experiências aqui, né? Já tivemos muitas personalidades aqui. E essas personalidades são os nossos egos. E nós podemos ter uma personalidade narcisista armazenada no nosso sistema, né? Um ego, um exemplo, um ego de uma vida passada meu foi narcisista. E eu naquela vida não ressignifiquei isso, eu não despertei para isso.
Esse ego narcisista, ele continua no meu sistema e ele, vez ou outra, ele atua aqui nessa vida atual, né? Por quê? Porque nós praticamente não experimentamos o nosso ego atual. Nós vivemos a soma de todos os nossos outros egos. Por isso esse misto de, enfim, de conflito que nós temos, né? Ora somos assim, ora somos assado, parece que nós temos muitas vezes múltiplas personalidades, e temos, isso está no nosso sistema, e essas personalidades, elas são vivas, elas atuam no nosso ego atual. E aí o que acontece? Se existe no meu sistema uma personalidade narcisista, essa personalidade ela vai se manifestar aqui através de uma ativação por uma outra pessoa. Se você tiver em dinâmica de chama gêmea, sua chama vai espelhar essa personalidade em você e você vai colocar para fora, vai começar a manifestar esse ego narcísico aqui, tá? Com ela. E como essa personalidade narcisista, ela começa a ser desenvolvida aqui. Todo narcisista, ele passa por uma dor muito profunda, né? Seja na infância, seja na adolescência, seja através da criação que teve pelos pais, os pais que fizeram muita vontade, para os filhos não colocaram limites, né? Então fica o quê? Se torna uma criança, se torna um ser que não sabe lidar com as frustrações e com os desafios da vida. E aí o que acontece? Quando a personalidade narcisista ela começa a desenvolver, o que acontece no plano astral que contribui ou que faz com que essa personalidade se desenvolva aqui? Na quarta dimensão, essa pessoa, esse ser encarnado aqui, ela é abordada por entidades extrafísicas, né? Magos negros, que eu vou mais profundo, que não é um simples espíritozinho desencarnado, e sim seres de origem extraterrestre negativada. Ela é aliciada para fechar contrato, onde esse corpo emocional, na qual esse ser já está sofrendo, e ela não se sente capaz de lidar com aquele sofrimento, ela faz um acordo com essas entidades extraterrestres, de ter esse corpo emocional guardado e ela passe a utilizar no sistema dela apenas o corpo mental, tá? E com o intuito de quê? Com o intuito de não sofrer, para evitar para evitar o contato com o sofrimento. Por isso vocês verem muitos narcisistas, eles são bem-sucedidos, eles têm o que eles querem, porque eles têm um acordo com essas entidades. Na quarta dimensão, na maioria das vezes elas não têm, quase sempre, elas não têm consciência disso aqui na terceira. Tá? Esses acordos são feitos em projeção astral. Quando elas dormem, elas são abordadas, né? Por quê? Por isso a importância da proteção do sono, porque quando você está passando por dor, sofrimento, você não quer passar por aquilo, né? A dor, ela te cega literalmente. E aí você é abordado por esses seres e você fecha esses contratos para que você viva aqui na terceira dimensão somente a terceira dimensão, né? Você viva somente a matéria. E aí o que acontece? Porém, nós precisamos de um conjunto de coisas aqui para poder sobreviver e para viver. O narcisista, com o corpo dele emocional sendo cuidado por essas entidades, protegido, poupado por essas entidades, isso não significa que ele não necessite desse corpo emocional para sobreviver. E aí o que eles fazem? Eles se conectam com empatas, que tem esse corpo emocional extremamente aberto, forte, expressivo, para compensar o corpo emocional dele que ele não tem. Então você vai ver que o narcisista, ele praticamente não fica sozinho.
Se um empata consegue sair das garras de um ego narcisista, ele logo procura um outro ego para que possa complementar o corpo emocional, o corpo mental dele, para que ele possa manifestar todo o material que ele quer, que ele possa ter toda a vida na terceira dimensão materialista que ele quer. Tá? Então hoje, por que hoje isso pode ser revelado para vocês? Porque, como diz aí nas redes sociais, a luz venceu. E essas informações estão chegando para a gente tenha mais clareza e consiga se livrar desses egos, desses programas, tá? E aí o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, elas são provisoriamente poupadas do sofrimento aqui, porém, elas só estão retardando como que eu vou dizer? Elas estão retardando o momento de lidar com as próprias dores para seu próprio crescimento, né? Porque nós crescemos através da dor ou do amor. Desculpa. E aqui na terceira dimensão, nós crescemos através das nossas dores, tá? Então, essas pessoas, vocês vão ver personalidades narcisistas se dando muito bem na vida. Isso não significa que elas são felizes. Significa que elas estão dormentes para as emoções, né? Para as dores delas. Então, elas só vivem na ilusão, na programação do ego, totalmente na terceira dimensão. Então, elas têm constrói família, compra coisas, mas é tudo mecânico, é tudo no automático. Ela não tem prazer. O prazer que o narcisista tem é pelo reconhecimento que os outros têm dele. Porque o narcisista, ele é extremamente egoísta, né? Por quê? Porque ele não tem um corpo emocional que desperta as emoções. Ele tem esse corpo emocional sob cuidado de entidades extrafísicas. Então, são esses contratos. Vocês já ouviram falar aqui, né? Antigamente falava-se que os artistas faziam um pacto com o diabo. Esses pactos são contratos com entidades extraterrestres, né? Então, muitos de nós, a maioria de nós, temos contratos, se não nessa vida, em outras existências. E aí eu vou entrar nos nossos outros egos antigos. Por que é importante fazer essa limpeza energética? A mesa multidimensional, ela faz essa apometria. E o que vem a ser essa apometria? Afastar obsessores, encostos, magias, enfim, desfazer contratos. Porque se existe um ego seu narcisista do passado, muito provavelmente existe uma parte sua que tem contrato com essas entidades. E esse contrato de uma vida passada, esse ego narcisista de uma vida passada, ele atrapalha, ele atua profundamente na sua vida atual. Então, às vezes, você vê o narcisista dessa vida se dando bem na terceira dimensão, por quê? Porque ele está com o acordo dele atuante, né? E aí, uma pessoa que tem uma personalidade narcisista no sistema dela, mas ela não é nessa vida narcisista, por quê? Porque ela já aprendeu um pouco, né? Porém, ela ainda não desfez aquele contrato daquela vida. Ela tem uma vida totalmente complicada, difícil. Por quê? Porque você tem um contrato com essas entidades e elas cobram com juros e correção monetária. São como agiotas do plano astral, né? Que te adiantam, mas em compensação depois você é obrigado praticamente a vender a sua alma, né? Literalmente vende a alma. E aí você precisa desfazer esses contratos. Então essas tecnologias quânticas, elas estão chegando para nos libertar do círculo de reencarnações, né? Porque isso atrasava a nossa evolução aqui, esses contratos com essas entidades atrasavam a nossa transcendência do ego humano para que a gente acesse a dimensão, para que a gente acesse a quinta dimensão, para que a gente transcenda o ego humano, tá? Então, são todos, não sei dizer para você são todos, essa informação que chegou até a mim através de 2 arcturianos, porque eu sou cientista, eu quero entender, eu quero
saber, eu quero me esclarecer. E quando você busca por conhecimento, por informação, e você está com o teu campo limpo, sem interferências, esses tipos de interferências, né? Claro, porque eu já fiz a minha limpeza e venho fazendo há um bom tempo, minha limpeza energética, você começa a acessar a verdade, tá? Então, vocês vão começar a ver agora, nessa nova era, essas verdades multidimensionais, que muitas vezes aqui a gente não tinha explicação, né? A psicologia, a ciência, ela ia até um certo limite aqui. E agora nós vamos começar a acessar a verdade multidimensionalmente, tá, gente? Então, a personalidade narcisista nessa vida, ela não se cura. Por quê? Porque ela fechou um contrato. Então, por isso, não há cura nessa personalidade atual. Esse ser vai precisar deixar o corpo, entrar em contato com essa verdade, se tornar lúcido perante esse acordo que fez, para numa próxima vida olhar para isso e ressignificar. E aí ele vai passar por toda noite escura da alma quando deixar o corpo. Coisas que nós, que estamos em dinâmica, passamos ainda no corpo físico pela misericórdia divina. E por mais que seja doloroso, isso é importante para que a gente não precise voltar muitas vezes para reencarnar de novo aqui, para que a gente não precise encarnar de novo aqui no planeta Terra. Tá, gente? Por isso é muito importante fazer as limpezas energéticas, quebrar contratos, porque muitas vezes a nossa vida não dá certo agora. Nossa, fulano é tão bom, fulano é uma pessoa tão boa, ela é boa, mas existe um ego que não foi tão lúcido assim e que fechou contrato com outras entidades, e esses contratos estão vibrando numa dimensão e estão ecoando diretamente na vida atual, e por isso a vida não anda, tá bom? Então existem os contratos positivos e os contratos negativos. Os contratos negativos nós precisamos desfazê-los aqui na terceira dimensão, e a mesa multidimensional arcturiana faz lindamente esse trabalho. E eu só tenho a agradecer aos arcturianos por tudo que eu estou vivendo na minha vida, por toda a lucidez que eu estou tendo, e poder estar aqui falando isso claramente para vocês, porque agora nós todos, os trabalhadores da luz, todos que estão tendo essa lucidez, estão podendo falar isso aqui sem medo de represália. Represália, eu não sei como é que fala. Porque a luz venceu, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida é só vocês me procurarem. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com quem você ama, se inscrever no canal, tá bom? E comentar, porque eu gosto muito do comentário de vocês. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.